Nós vimos na semana passada que ele acordava meio desorientado, estava sentindo enregelar de frio, fenômenos físicos, né? Sentia odores fétidos e nauseabundos, que era da carne em putrefação, mas ele não sabia disso. E sentia-se ainda cego, porém ferido pelo tiro que tinha dado no ouvido. Então ele diz que passou a reunir 10 malgrados seu, porque ele queria, na verdade, o esquecimento de si mesmo. Queria o não ser, o não existir nesse momento. Foi para isso que ele buscou a morte, o niilismo, o nada. No entanto, está lá isso no Livro dos Espíritos. Encontra-se o que? A decepção de continuar a vida, de não ter terminado as lutas, encontrando lutas maiores do qual ao que fugiu. Aí ele diz: revi minha vida em retrospecto até a infância, e sem mesmo omitir o drama do último ato, programação extra sobre mim inteira responsabilidade. Quem ouve relato de alguns espíritos nesse momento de transição que ocorre na morte, no momento de perturbação, os momentos primeiros de lucidez, há mais ou menos em relatos parecidos dessa visão em retrospecto da própria vida. Vocês já tinham visto isso em outros espíritos? Eu já vi. E também, em alguns casos, de experiência de quase morte. De experiência quase morte. Eu tive um amigo que era mergulhador profissional, né, de trabalhar em firma de mergulho. E uma vez, num desses mergulhos, ele ficou preso. A roupa enganchou lá no arame, uma coisa qualquer, que eu não me recordo muito bem agora. E ele diz o seguinte: ele disse para mim o seguinte: Mário, em questão de minutos ou segundos, não sei te explicar como, eu revi toda a minha vida, de agora até a infância. Então bate com a ideia. Aí depois alguém foi lá e socorreu ele, até para ele poder depois me contar isso, né? Então, ele diz aqui: revi minha vida em retrospecto até a infância, sem mesmo emitir o drama do último ato. Isso nós acreditamos que existe. O que nós acreditamos que existe nesse momento? É a passagem da memória cerebral de uma maneira completa
para a memória espiritual. Deixa eu só fechar a janela aqui, gente, que tá tocando um funk ali fora que tá fazendo barulho aqui. Tá incomodando a vocês? Mas dá para ouvir? Não. Ok, a mim também não atrapalha não. Se não atrapalha vocês... Ok, então tá legal. E quem ouvir só não vale dançar, hein? Então, acreditamos que isso seja passagem daquela memória do cérebro material para o cérebro espiritual de vez. Que a gente sabe que tudo se guarda no perispírito? Sim. Mas tem um componente físico da memória que possibilita nós, enquanto encarnados, relembrarmos dos fatos. Porque se isso não fosse um mecanismo natural, não aconteceria isso com tanta frequência, né? Vocês não acham isso? Não é porque teriam fatos tão concordantes se não fosse para nós passarmos para o nosso cérebro espiritual o quantum de memória cerebral. E aí a gente vê a luta do suicida, né? Sentindo-me vivo, averiguei consequentemente que o ferimento que em mim mesmo fizera tentando matar-me fora insuficiente. Ou seja, o tiro dado no ouvido não tinha matado, pensava ele. Por quê? Que para ele a morte era o aniquilamento. Se estava vivo, se pensava, penso, logo estou vivo. Estou encarnado. E ele viu que não fugia do sofrimento. E olha que dificuldade do caminho. Supus-me preso a um leito de hospital ou na minha própria casa. Mas ele não reconhecia o local. Ok, o som tá legal para todo mundo? Ok. E aí aquele incômodo, a aflição, começou a angustiá-lo. E os pressentimentos de que algo irremediável havia acontecido. É lá o senso moral, a lei de Deus falando dentro dele. Você avançou o sinal. Você cometeu uma falha. Você está em erro. Então imagine o sofrimento dele. Acorda, sentindo-se gelado, um frio danado, um cheiro irritante, nauseabundo, um cheiro de podridão. Ele sentindo o ferimento
no ouvido e um silêncio sepulcral, literalmente. Aí ele chama pelos familiares, por amigos, por afeiçoados e ninguém responde. Dá até um frio na nossa alma, né? Mas é para a gente temer o momento da morte, o relato? Não, que essa é uma experiência pessoal dele. Ele não fugiu de todos. Não fugiu da humanidade. Como esperava encontrar a humanidade? Não fugiu dos amigos? Como esperava encontrar os amigos? Isso, velho. A vida acaba nos devolvendo o que demos a ela. Plantou, colheu. Por isso que Deus é confiável, né? Como eu já falei aqui para você. Que tu não vê ninguém plantando banana, colhendo abacaxi. Plantando manga, colhendo pimenta. Plantando espinho, colhendo lírios. Tudo é justo e perfeito na lei. Plantou, colhe aquilo realmente que plantou. Não é nenhum julgamento, é apenas uma constatação. Aí ele brada, agora mal-humorado, por enfermeiros, por médicos. Deve ter pensado que tinha caído no SUS, né? Se eu estou no hospital, chamo e ninguém vem. Estava no SUS. Depois, chama os serviçais, os criados, quem quer que pudesse abrir a janela. Porque ele sentia que faltava-lhe o ar. Onde ele estava? Faltando ar, uma gelidez que entorpecia os membros, a dor, e sentia os fenômenos fisiológicos da fome e da sede. Quanto tempo ele estava naquela situação? Então vemos que aí não há nem, como eu falei na semana passada, um mecanismo moral da lei cobrando. É apenas uma consequência imediata da escolha. Igual quem escolhe botar a mão no fogo e se queima. Consequência imediata. Ok, mana. Consequência imediata. Aí eu vou passar agora alguma pergunta, gente. Senão a gente vai ler mais um pouco.
Perguntas? Alô? Não? Ok, Mag. Então tô passando, levanta a mãozinha, mano. A Canda. Ok. Tô passando. Vamos então continuar, né? Com espanto, em vez das respostas amistosas, o que tanto suspirava, que minha audição distinguiu, passadas algumas horas, foi um vozerio ensurdecedor, que, indeciso e longínquo a princípio, como a destacar-se de um pesadelo, definiu-se gradativamente até positivar-se em pormenores concludentes. Era um coro sinistro de muitas vozes confundidas em atropelos, desnorteadas, como aconteceria numa assembleia de loucos. No entanto, estas vozes não falavam entre si, não conversavam, blasfemavam, queixavam-se de múltiplas desventuras, lamentavam-se, reclamavam, uivavam, gritavam enfurecidas, gemiam, estertoravam, choravam choravam desoladoramente. Gente, a língua enrolou. Desoladoramente, derramando pranto hediondo, pelo tono de desesperação com que se particularizavam. Suplicavam, raivosas, socorro e compaixão. Aterrado, senti que estranhos empuxões, como arrepios irresistíveis, transmitiam-me influenciações abomináveis, provindas desse todo que se revelava através da audição, estabelecendo corrente similar entre meu ser superexcitado e aqueles cujo vozerio eu distinguia. Esse coro isócrono, rigorosamente observado e medido em seus intervalos, infundiu-me tão grande terror que, reunindo todas as forças de que poderia o meu espírito dispor em tão molesta situação, movimentei-me no intuito de afastar-me de onde me encontrava para local em que não mais o tateando nas trevas, tentei caminhar. Mas dir-se-ia que raízes vigorosas plantavam-me naquele lugar úmido e gelado em que me deparava. Não podia despegar-me. Sim, eram cadeias pesadas que me escravizavam, raízes cheias de seiva, que me tinham bilhetado naquele extraordinário leito por mim desconhecido, impossibilitando-me o desejado afastamento. Aliás, como fugir se estava ferido? Desfazendo-me em hemorragias internas, manchadas as vestes de sangue e cego. Positivamente cego. Como apresentar-me a público em tão repugnante estado? Estava sem som? Não, só a Jona, né? Passando para você, então, Mari. Esse relato de Camilo, inicial, é um relato sofrido e é um relato que faz as pessoas, às vezes, deixar de ler o livro, não aguentar de ler o livro sozinho. Mas vocês verão que aqui ninguém passará mal, né? Ninguém passará mal. Alessandro, que está vindo aí pela primeira vez, vendo o livro aí pela primeira vez, porque nós vamos conduzindo de uma maneira não emocional do relato, uma maneira
de estudar o relato que Camilo faz. E não entrarmos na onda mesmo da narrativa, daquele sofrimento todo, para que a gente não acorde em nós distúrbio, às vezes até do passado mesmo. Entenderam? Então a gente já está aqui fazendo esse relato há alguns anos e tudo sempre correu, tudo bem tranquilo. Então ele diz aqui que pede socorro, mas em vez de vozes amistosas, ele ouve um vozerio ensurdecedor, que indecido e longínquo a princípio, como a destacar-se de um pesadelo, definiu-se gradativamente até positivar-se em pormenores concludentes. Era um coro sinistro de muitas vozes confundidas em atropelos, desnorteadas, como acontecia numa assembleia de loucos. Será que não existia mais nenhum som por ali? Ou será que existia e ele só ouvia aquilo que era afim a ele? Porque se olharmos bem o relato, há logo uma identificação. Ele não sabia o que era aquele vozerio, mas sabia que mexia com ele. Lei de afinidade, peso espiritual específico, atração, onde colocaste o teu tesouro, aí estará teu coração. E ele estava com a mente tão roubada que só podia encontrar almas afins. Lei de afinidade. Magnetismo puro. Vê que ali no momento não entra nenhuma lei moral sobre o ato. Até porque ele não tinha nem noção de que tinha se matado. Não tinha nenhuma elucubração acerca do suicídio. No entanto, olha a afinidade. Sem ele pensar em nada. Sem ele saber o que é. Olha o coro que ele conseguiu ouvir. Uma gritaria, um atropelo, vozes confusas que pareciam assembleia de loucos. Sobrinha Jana já deve estar toda roxa de tanto que caiu aí hoje. Se fosse no tempo da vovó, colocaria compressa de água vegeto mineral para sarar. Lembram disso? Então, ele diz que essas vozes não falavam entre si. Olha que interessante. No entanto, estavam unidas. .
Ah, conheço, Jana, conheço. Aqui tem também. Elas não falavam entre si, no entanto, estavam juntas. Olha a lei de afinidade sendo mostrada aí para nós. Patente. Estavam juntos por afinidade, por atração magnética. Blasfemavam, queixavam-se de múltiplas desventuras, lamentavam-se, reclamavam, uivavam, gritavam enfurecidas, gemiam, estertoravam, choravam desoladoramente, derramando pranto hediondo pelo tono de desesperação com que se particularizava. Suplicavam raivosa socorro e compaixão. Vozes confusas, não falando entre si, no entanto, sem a gente conhecê-los, dá para ver que eles traziam a mesma problemática entre eles. O desconforto que traziam, possivelmente, eram de causas semelhantes. Nós não sabemos quem são ainda. Estamos pegando o livro agora. Mais uma vez vocês veem a força da atração. Aterrado, senti que estranhos empuxões, como arrepio irresistível, transmitiam influenciações abomináveis, provinda desse todo que se revelava através da audição. Mexia com ele, encontrava eco dentro dele, estabelecendo corrente similar entre meu ser superexcitado e aqueles cujo vozeria eu distinguia. Mexia com ele, encontrava eco. E aí que dá para a gente entender os casos de obsessões, né? Em que a gente atrai espírito e espírito às vezes nos atrai. Acham ressonância um no outro, similitude de gostos, de lutas, de dificuldades. Olha os mecanismos aí das obsessões. Quando a gente sente desequilibradamente alguma coisa dentro de nós que nos incomoda. Olha, nós unindo força com esses que pensam igual a gente, que estão em situações igual a gente. Entenderam isso? É grave demais isso, né? Entenderam quando a gente sente o pior de todos? Onde a gente vai encontrar eco no plano espiritual? Como ocorre? Alô, som ok? Ok, obrigado. Quando a gente se sente o pior de todos, quando a gente acha que a nossa luta é maior do que a dos outros, nosso sofrimento é maior do que o dos outros,
quando a gente vê e sente, verbaliza que a nossa luta é acima das nossas forças. Olha a gente fazendo estas ligações, que a gente aqui está vendo de uma maneira gritante, né? De uma maneira assim, grandiosa. Mas olha aí a gente fazendo, no dia a dia, as nossas teias, verdadeiras teias de ligação com determinados espíritos. Por afinidade, o outro nem está pensando na gente. Esses espíritos que ele começa a ouvir, não estava nem pensando nele. E nem ele neles. E como se atraírem. Não é interessantíssimo esse mecanismo? Então fica mais um alerta acerca da obsessão. Muito interessante isso, né? Como um imã. Vocês me permitem ler uma página de Sheila só sobre obsessão? É rapidinho. Só para a gente ver como a gente faz essa ligação. Permitem. Vê se eu acho aqui. Vai através do médium Valdo Vieira. Porque isso é bastante legal, né? Que a gente trazer para o nosso dia a dia essa experiência. Porque as coisas às vezes acontecem de uma maneira tão natural. Aí ela diz assim: há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Vamos lá, lê-los cada um deles. Quando entramos na faixa da impaciência, vamos fazer ligação lá com quem é impaciente, né? Quando acreditamos que a nossa dor é maior, quando passamos a ver a ingratidão nos amigos, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando passamos o dia a exigir esforço alheio sem prestar o mais leve serviço, quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou do entorpecente, quando julgamos que o dever é a pena dos outros. Toda vez que um desses sinais venham a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de amparar-nos no socorro da prece ou na luz do discernimento. Então são esses sinais que muitas das vezes mostram que começamos a fazer ligação com um coro sinistro do lado de lá.
Então, eu vou parar. A gente começa na 35, semana que vem, no Tateando nas Trevas, ok? Isso mesmo, o ND Dias. Isso mesmo. Da mesma forma, quando temos bons pensamentos e boas ações, atraímos, nos ligamos aos bons espíritos. Ok, então, estou passando a palavra. Sobrinha Mana aí chamou a prima para fazer a prece. Ok. Vamos lá? Olá, amigos, boa noite. Como é que tá o som? Vê se tá ok. Ok? Então tá bom. Boa noite, tio. Boa noite a todos os amigos queridos da sala. Boa noite, meu amor, Didna. Então vamos lá nesse momento. Vamos unir os nossos pensamentos, agradecendo principalmente a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, assimilando mais um pouco desse lindo livro que traz para nós tão grandes lições para nosso dia a dia, para tentarmos vencer os nossos pensamentos e todas essas situações que nos ligam ao plano que nos atrai para caminhos inferiores. Que nós possamos também, com nosso carinho, nosso amor, chegarmos até os nossos irmãos que partiram dessa vida através do suicídio, que eles possam nesse momento sentir também esse ânimo, essa força, essa coragem para prosseguirem na sua jornada rumo ao progresso, rumo ao caminho da evolução. Fica conosco, que Deus ampare a cada um aqui presente, ampare o tio Mário, a Ianla, a Verinha, a Acanda, a Mana, a Vidas, a Dídima, ao ND Dias, a Sartório, a Karine, ao Conce Falcão, a Melina, ao Sandro, a Edneia e a todos os seus familiares e a todos aqueles também que não puderam estar conosco hoje. Fiquem conosco, Maria de Nazaré, Dona Ivone Pereira e todos os amigos espirituais que amparam esse trabalho. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Estou liberando, gente. Pela graça infinita de Deus, Pai, Baltazar, pela graça de Deus. Ouvimos nas lições do Evangelho a lembrança de que devemos caminhar buscando um modo elevado de viver, em que se não permita nem mesmo errar por pensamento. A par da dificuldade natural dos seres em alcançar este estado, cabe lembrar no momento a necessidade de desenvolvermos o hábito de pensar equilibradamente. Criar condições para que a nossa mente viva em estágio superior e
crie habitualmente fatores de sustentação do ânimo, da confiança e do equilíbrio. Esses fatores, de um modo geral, são conquistas já efetuadas. Falar bem do próximo, edificar nosso coração nas faixas da caridade, sustentar o ânimo quando tudo em nossa volta parece desmoronar, crer em Deus apesar de todas as dificuldades que possam aparecer à nossa frente. Estas, entre muitas, são formas de pensarmos equilibradamente e, quando assim o fizermos, naturalmente viveremos um clima de estabilidade espiritual e emocional. Quando assim também soubermos fazer, não teremos o chamado modo de pensar de maneira errônea. Ao contrário, sustentaremos o nosso sentimento em faixas tão elevadas que realmente só teremos espaço na mente para as coisas superiores. Quando o homem chegar a esse estágio, ele não errará, ele não provocará o mal em ninguém, não dará falso testemunho, não errará, porque sua tão habituada a pensar de modo superior que repugnará a ele os pensamentos inferiores. Que todos nós que estamos aqui nesta noite, orando, estudando e aprendendo, possamos saudar este dia que se avizinha da humanidade terrena, porque não se pode ignorar que a doutrina espírita, crescendo em divulgação, estimulará o ser a pensar superiormente. E que os que estamos já envolvidos neste processo desenvolvamos de modo crescente o sentimento do esforço pessoal para alcançarmos tal objetivo. Que Deus, que Jesus e que aqueles que se constituem em guias espirituais de todos possam influir no ser humano de modo contínuo e eficaz. Graças a Deus. Viva em estágio superior e crie habitualmente fatores de sustentação do ânimo,
da confiança e do equilíbrio. Esses fatores, de um modo geral, são conquistas já efetuadas. Falar bem do próximo, edificar nosso coração nas faixas da caridade, sustentar o ânimo quando tudo em nossa volta parece desmoronar, crer em Deus apesar de todas as dificuldades que possam aparecer à nossa frente. Estas entrepuntas são formas de pensarmos equilibradamente e, quando assim o fizermos, naturalmente viveremos um clima de estabilidade espiritual e emocional. Quando assim também soubermos fazer, não teremos o chamado modo de pensar de maneira errônea. Ao contrário, sustentaremos o nosso sentimento em faixas tão elevadas que realmente só teremos espaço na mente para as coisas superiores. Quando o homem chegar a esse estágio, ele não errará, ele não provocará o mal em ninguém, não dará falso testemunho, não errará, porque sua mente estará tão habituada a pensar de modo superior que repugnará a ele os pensamentos inferiores. Que todos nós que estamos aqui nesta noite, orando, estudando e aprendendo, possamos saudar este dia que se avizinha da humanidade terrena, porque não se pode ignorar que a doutrina espírita, crescendo em divulgação, estimulará o ser a pensar superiormente. E que os que estamos já envolvidos neste processo desenvolvamos de modo crescente o sentimento do esforço pessoal para alcançarmos tal objetivo. Que Deus, que Jesus e que aqueles que se constituem em guias espirituais de todos possam influir no ser humano de modo contínuo e eficaz.